Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza, rapaziada? Estamos chegando aí mais um dia para falar de Botafogo, meu irmão, das notícias que estão rondando aí o noticiário do nosso fogão hoje. O Vitinho e Danilo estão pela primeira vez na pré-lista de Ancelotti. Será que Ancelotinho deu aquele feedback pro pai, já passou aquela letra? Eles se falam muito, né, rapaziada? Eu não duvido que isso possa ter acontecido. Ó, estão falando aí notícias de interessados na compra de SAF do Botafogo. Vou dar a minha opinião, os meus 5 minutos de pitaco sobre este assunto. O presidente do Atlético Goianiense atualiza a situação de Alix Vinícius, alvo do Botafogo, que tem proposta. Tudo isso e muito mais, rapaziada. Vamos falar hoje sobre as notícias aí do Botafogo no dia seguinte, aquela derrota aí. É muito triste aí contra o Palmeiras, que praticamente elimina nossas chances aí no Campeonato Brasileiro, aumenta um pouco a nossa pressão aí para jogar a Libertadores da América, para jogar aí a Copa do Brasil, uma vez que estamos aí a 14 pontos do Flamengo e ficou muito difícil realmente pensar em qualquer coisa. Por um lado, a gente pode esperar aí uma pipocada do Flamengo também. Vamos ver o que vai acontecer, né, meu irmão? Resta a gente aí acompanhar, né, e torcer para o nosso Botafogo fazer um campeonato brasileiro digno, tá? Então, começando aí, sem mais enrolações, com a primeira notícia do dia. Vitinho, Alex Telles e Danilo estão em pré-lista de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Então, pelo menos 3 jogadores podem ser convocados aí para os jogos contra o Chile e Bolívia. Então, realmente, algo muito positivo aí para o Botafogo de maneira geral. A gente acredita aí que o Danilo, né, mal chegou, mal fez jogos e já está sendo reconhecido dessa forma, mesmo que ele não seja convocado. Com certeza o Ancelotti já viu algo nele e demonstra para o Brasil como é importante se destacar pelo Botafogo. O Botafogo que vem aí lutando, né, pelos lugares de mais alto nível aí no futebol nacional, vem investindo muito. Então, realmente uma notícia que agrada aí a torcida do Botafogo, a mim especialmente, porque eu sempre acreditei que essa jogada do Ancelotinho poderia trazer muitos frutos positivos para o Botafogo. Com certeza, uma atenção especial é dada, porque naturalmente Ancelotti vai ter interesse nos jogos de seu filho Ancelotinho. E aí os nossos destaques têm ainda mais destaque. O que você acha dessa situação? Acredita que essa exposição positiva para o Botafogo é um bom negócio ou você não está nem aí para a seleção brasileira e quer mais é que se lasque? Fala aí o que você acha nos comentários. Vamos falar aqui sobre o próximo assunto, um assunto, vamos dizer assim, polêmico na minha opinião. São revelados aí interessados na compra da SAF do Botafogo. Um italiano, um filho aí de rei de Emirados Árabes, né? Um brasileiro. E eu vou falar uma coisa para vocês sobre esse assunto. Eu vou esperar, aguardar, porque eu acho que tem muita especulação, muita notícia que não faz muito sentido, na minha opinião. O dono da SAF é o John Textor e até que isso mude, eu não vou comentar aí sobre possíveis interessados, sobre possíveis negociações. Então, assim, eu acredito que é melhor a gente aguardar do que ficar criando aí expectativa, do que ficar criando aí polêmica e do que ficar criando aí situações que não passam de boatos, especulações. Quantas vezes a gente já viu o vascaíno aí falar de Marenax, de São Paulo falar de Marenax e no fim das contas nada era concretizado. Então eu acho que a gente não pode ficar dando muito ouvido. A gente tem aí um dono que sempre honrou aí o Botafogo, sempre defendeu as cores do Botafogo e colocou o Botafogo no topo do futebol da América do Sul. Então, meu respeito total a John Textor e espero sinceramente que ele consiga aí seguir na SAF do Botafogo sem maiores problemas, tá bom? Até porque a gente vê as negociações continuam acontecendo, o elenco está blindado. Então, o presidente do Atlético Goianiense falou que o Alix Vinícius, alvos do Botafogo, tem proposta. Ainda é um negócio sem definição. Nós que estamos aí sem zagueiros para o jogo contra a LDU, provavelmente espero que o Alan
seja uma opção na zaga. Ele claramente é uma boa opção que pode jogar na zaga. O Marçal na zaga é algo que me preocupa. A gente tem três excelentes zagueiros aí que estão lesionados. Caio Pantaleão, que dominou a posição, David Ricardo, que estava se mostrando muito promissor, e o Bastos, cara, o Bastos que está o ano inteiro fora, está numa sina muito difícil realmente, mas a gente tem excelentes zagueiros de qualidade. Teve até que o Barbosa sair ontem, a gente ficou com uma zaga composta aí por Barbosa e Marçal ontem, então a gente vê o nível de desfalque que a gente atuou no dia de ontem. Então, o presidente do Atlético Goianiense falou que tem proposta, tem a proposta oficial, mas não houve definição, tem vários pontos que precisa ser levado em consideração, que ele é um jogador jovem, provavelmente aí está querendo vender bem o peixe dele, né? Então ele acha que numa equipe grande pode deslanchar talvez, não é isso que está discutindo, mas respeitando os interesses do Atlético Goianiense, tá bom? Então tá aí, lembrando que o Marlon Freitas também veio do Atlético Goianiense e deu muito certo aí no Botafogo. Rapaziada, eu gostaria de dar um pitaco aqui também sobre o Correia Dentada, né? Então tu Correia aí, perdeu um gol ontem na cara, né? Realmente aí poderia ter atuado melhor, mas eu vi mais intensidade dele ontem, tá? Eu sei que a torcida tá aí com a cabeça cheia aí, tá bem incomodado aí com a atuação dele ontem. Teve a questão, muita gente falando aí de um possível pênalti, tá? No Tuco Correia. Muitos comentaristas realmente alertaram, falaram que foi pênalti. Assim, pessoal, falaram assim, se fosse contra o Palmeiras seria pênalti. Realmente, assim, mas isso a gente chovendo molhado, a gente já sabe disso tudo, né? Chega uma hora que cansa ficar falando as mesmas coisas. Foi um lance interpretativo. Poderia ter sido marcado pênalti, sim. Já vi pênaltis, muito menos pênaltis serem marcados, principalmente contra o Palmeiras, né? Pelo Palmeiras contra o Fortaleza, por exemplo, em vários anos. Teve um ano que o Rony fez uma falta e foi pênalti para o Palmeiras dentro da área. Então a gente sabe desses detalhes aí do futebol, né? Mas a gente tem que ter um pouco de paciência. O Tuco Correia estava aí sem atuar, né? Ele tem melhorado um pouco as intensidades. Eu acho que ele está zicado, precisa fazer um gol, precisa tirar a zica. Torço para que ele dê a volta por cima. Teve muitas vaias aí ontem para o próprio Tuco Correia, também aí para o Santiago Rodrigues. Esse sim, a minha paciência já não está muito boa. Ontem eu entendo, ele errou tudo que tentou, estava bem nervoso, para mim nitidamente nervoso, mas a gente já começa a perder as esperanças dele realmente dar a volta por cima. Outra notícia boa para vocês, um turbilhão de notícias e informações. Cuiabá não tem chance de retornar contra a LDU na Libertadores. Isso sim seria aí um golaço, seria uma notícia extremamente positiva. Cuiabano, que é um lateral que pode ser titular sim. O Alex Telles jogou o tempo inteiro contra o Palmeiras, então talvez ele esteja um pouco desgastado fisicamente. Então o Cuiabano seria uma opção principalmente ofensiva que pode vir a trazer muitos benefícios aí para o jogo contra a LDU, um jogo esse importantíssimo, né, do Botafogo, um jogo que pode ser aí um divisor de águas. A gente espera realmente que o Botafogo consiga sair principalmente com a classificação. A gente tem a vantagem mínima, mas é a vantagem, não podemos sentar em cima da vantagem, e espero que o Botafogo consiga aí essa classificação. Outra coisa, David Ancelotti defendeu o Joaquim Correa e o próprio Santi Rodrigues, que foram vaiados pela torcida, e falou assim, o próprio Zidane já foi vaiado no Bernabéu, Zidane e Ronaldo, e Cristiano Ronaldo. Então assim, só para abrir aspas aqui para ele, jogadores recebem críticas porque no Santiago Bernabéu vaiaram Zidane, vaiaram Cristiano Ronaldo. Se você é jogador, você vai ter críticas, porque a torcida tem todo o direito de jogar os jogadores em campo. É coisa normal, eles têm que ser fortes. Tuco Correia e Santi Rodrigues, nesse caso, têm a máxima confiança do treinador. Eles vão seguir tendo oportunidades. Eu fico contente com a atitude que eles têm quando treinam e quando jogam também. Então, assim, eu vi alguns torcedores falando, nossa, como ele pode comparar esses dois cabeça de baga aí com o CR7 e Zidane? Ele não está comparando o futebol dos dois, ele está falando de uma situação, né, uma situação de campo. Quando o jogador não performa, ele é vaiado independente de quem ele seja.
Então, eu acho que algumas falas aí do David Ancelotti são mal interpretadas de maneira geral, tá? Que nem quando ele falou que não teve tempo, o tempo que queria para estudar LDU, também eu vi algumas reclamações nesse sentido. Eu acho que a gente tem que ter mais calma com a crítica nesses momentos. O David Ancelotti é um cara que aprendeu a falar e se comunicar em português. E às vezes, numa vontade de responder de uma forma, ele pode se confundir. Então, assim, ele pode se expressar de uma maneira que talvez não seja ideal. Então a gente talvez tenha que também ter um pouco essa noção. Pô, o cara chegou agora e já está falando português. Será que às vezes, quando ele quer colocar alguma situação, ele pode se expressar de uma maneira que não seja a ideal, tá? Então, pessoal, é basicamente isso. Essas são as notícias. Algumas notícias aí boas para o Botafogo, né? A gente precisa mesmo focar no jogo de quinta. Não sei quando os jogadores viajam, espero que eles viajem o mais rápido possível. Vai ser aí um jogo de fundamental importância para a nossa sequência do Campeonato Brasileiro. Espero que você tenha gostado do vídeo, rapaziada. Vou ficando por aqui, tamo junto e até a próxima.